Olá, pessoal. Hoje vamos para mais uma aula, certo? Então, continuando com o nosso assunto de dilatação térmica, vocês fizeram alguns experimentos. Eu já tinha mandado um vídeo anteriormente para vocês, falando um pouquinho da dilatação térmica, o que é que vem a ser, o que significa. E agora a gente vai relembrar um pouquinho, tá? Para fazer uns exercícios. Então, primeiro, o que é uma dilatação térmica? Dilatação é o aumento do volume de um corpo quando este também se aumenta a temperatura dele. Então, de acordo com o aumento de temperatura, vai aumentar aí, tá? O volume de um determinado corpo. Na dilatação térmica, ela vem dividida em três tipos: linear, superficial e volumétrica. Hoje nós vamos nos concentrar na linear, tá? A dilatação linear é quando o aumento se dá em apenas uma dimensão, ou seja, a única coisa que vai aumentar é o comprimento desse corpo, certo? Então, a dilatação térmica é o aumento do comprimento de um corpo quando este é imposto a uma certa temperatura, tá? E como é que eu faço para calcular essa dilatação térmica, essa dilatação linear? Para calcular a dilatação linear, a gente vai usar essa fórmula assim aqui, ó. ΔL é igual a LO vezes alfa vezes delta teta, tá? Aí aqui a gente vem explicando o que significa cada letrinha dessa. ΔL é a variação de comprimento, ou seja, é o quanto que aumentou desse determinado objeto. O LO é o comprimento inicial, tá? É de onde ele partiu, o comprimento que ele tinha no início. O alfa é o coeficiente de dilatação, tá? Cada objeto, cada tipo de material, ele tem o seu coeficiente, que vai dizer se ele vai dilatar mais ou dilatar menos, de acordo com a temperatura, tá? E aqui o delta teta é a variação da temperatura, tá? Lembrando, como vocês já sabem, para calcular a variação da temperatura, eu vou ter a temperatura final menos a temperatura inicial, certo? Então, ó, a tendência dos materiais para aumentar de volume são indicados pelos coeficientes, como eu falei, tá? O que vai indicar se um determinado material ele vai aumentar mais ou vai aumentar menos é o seu coeficiente. Aqui a gente tem um exemplo. Qual será o comprimento de uma barra de concreto de 2 metros a 30 graus Celsius após ser exposta a uma temperatura de 50 graus Celsius? Então, aqui eu tenho, ó, o comprimento inicial, tá? Que é o LO, que é 2 metros. Eu tenho o coeficiente, que ele está dado aqui, 12 vezes 10 elevado a 6, tá? E eu vou encontrar primeiro o delta teta, tá? Que é a variação de temperatura. Ele começou com que temperatura? 30 graus. E terminou com que temperatura? 50 graus. Então, fazendo isso aqui, eu vou ter 50 menos 30, que é igual a 20 graus Celsius, tá? Essa aqui é a variação de temperatura. Mas o que ele quer saber, qual foi a dilatação, dessa barra de concreto. Então, eu vou usar a minha formulazinha, ó. ΔL, que é o que eu quero encontrar, é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente vezes a variação da temperatura. ΔL é igual, meu comprimento inicial foi 2 metros, o meu coeficiente é 12 vezes 10 a menos 6, e a variação da minha temperatura foi 20. Agora, eu multiplico tudo isso, ó.
Lembrando que aqui eu tenho uma potência de base 10, tá? Então, eu vou repetir a minha base e vou multiplicar o que está acompanhando ele. Então, eu vou ter 2 vezes 12 vezes 20. Então, 2 vezes 12, 24. 24 vezes 20. Então, 24 vezes 20, eu vou ter 480 vezes 10 a menos 6. Terminei aqui? Não. Ele quer saber o comprimento que essa barra ficou após a dilatação, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou transformar isso aqui, tirar de notação científica, para um número natural, número decimal normal, certo? Então, eu vou olhar aqui, eu tenho menos 6, então, eu vou andar com a minha vírgula 6 casas para frente. Sempre eu vou andar para frente, porque sempre ele vai ser aqui o menos 6. Então, a minha dilatação, a minha variação de dilatação vai ser, se é 6, aqui eu já tenho 3 casas, então eu acrescento mais 3 zeros na frente, antes da vírgula. 1, 2, 3. O zero é opcional, eu coloco ou não, né? Isso aqui ele é metros. Terminei aqui? Não. Só é somar com o meu comprimento inicial. Então, ó, o comprimento total passa a ser 2, que era o comprimento inicial, mais o comprimento que variou, 0,00048. L é igual a 2,00048 metros. Certo? Precisa relembrar aí, né? Notação científica, transformação, tá? Aqui é bem simples, sempre vai ser menos 6, então sempre você vai andar com a vírgula para frente, certo? Como aqui a vírgula não apareceu, estava atrás do último número, então ela andou 1, 2, 3, e quando não tem mais nada para andar, acrescenta os zeros, certo? Exemplo 2. Um fio de cobre tem 20 metros, a temperatura de 20 graus Celsius. Se a temperatura aumentar para 35 graus Celsius, qual será o seu comprimento? Então, mais uma vez, primeiro eu vou calcular qual foi a dilatação linear e em seguida só é somar com o meu comprimento inicial, tá? Então, delta L é igual. Primeiro, vamos identificar. Quem é o meu comprimento inicial? 20 metros. Meu coeficiente de dilatação, 17 vezes 10 a menos 6. E a minha variação de temperatura vai ser 35 menos 20, que é igual a 15 graus Celsius, tá? Então, minha variação de temperatura é o que eu vou usar. Agora, é só substituir na fórmula. Então, delta L é igual comprimento inicial, 20, vezes o coeficiente de dilatação, vezes a variação de temperatura. Delta L é igual. Multiplicando tudo isso, então, multiplicando tudo isso, 20 vezes 17 vezes 15, eu vou ter 5.100 vezes 10 a menos 6. Transformando isso aqui para um número sem ser notação científica, só andar com a vírgula para frente, eu vou ter 0, ó. Quantas casas eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Então, se eu já tenho 4, para chegar em 6, falta 2. Então, eu acrescento 2 zeros depois da vírgula e coloco o número. Esses zeros que tá aqui atrás, eu posso tirar. Metros.
encontrei a dilatação. Para encontrar o comprimento, né? Depois, após a dilatação, é só pegar o comprimento inicial e somar com a dilatação. Então, meu comprimento é igual a 20,0051 metros. Certo? Então, agora vocês vão continuar a atividade, tá? Vocês têm aqui esses dois exemplos, certo? E agora vocês vão lá na sala e vão responder as questões que tem lá, ok?